Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Se liga na TV Educação e no portal do estudante que tem muito conteúdo para vocês. Na aula de hoje vamos falar entre a relação existente de tipos textuais e gêneros textuais. Nós já tivemos algumas aulas sobre esse tema. Se você perdeu, dá uma passadinha lá na plataforma Gonçalves Dias e verifica essas aulas anteriores, para que vocês possam dar continuidade a esse tema. Então vamos lá começar a aula de hoje. Tipos textuais versus gêneros textuais. Da constante necessidade que nós temos de interagir e de nos comunicar com os outros, surgiram os gêneros textuais. Pelo fato de variarem muito, adaptando-se às necessidades de comunicação de cada um, os gêneros textuais não podem ser numerados. É possível, no entanto, observarmos que eles possuem características particulares, que nos permitem identificá-los e reconhecê-los entre tantos outros gêneros. Então, nós sabemos que existe essa discussão entre o que é gênero textual e o que é tipo textual. Quando nós falamos de gênero textual, nós estamos nos referindo a situações sociocomunicativas. Todos aqueles portadores de texto que estão fazendo parte do nosso dia a dia, que fazem parte do nosso cotidiano, o outdoor, o bilhetinho, as mensagens, todo o conteúdo digital. Então, tudo isso que permeia o nosso cotidiano é uma infinidade de gêneros textuais que nós temos. E aí a gente vai ver a diferença entre gêneros e tipo textual. Os gêneros são utilizados sempre que estamos inseridos em alguma situação que envolve comunicação, mesmo que seja de maneira inconsciente. Selecionamos um gênero que melhor se adapta àquilo que desejamos transmitir aos nossos interlocutores, na intenção de, sobre eles, obter algum efeito, seja no bilhetinho deixado na porta da geladeira, seja nas postagens feitas nas redes sociais, ou até mesmo nas piadas que contamos para os nossos amigos. Os gêneros estão lá, trabalhando a serviço da comunicação e da linguagem. Nós sabemos que existem várias formas de comunicação, né? A comunicação oral, a comunicação verbal, a não verbal. Então, sempre que nós vamos nos comunicar, nós escolhemos um gênero textual para estabelecer essa comunicação, seja ela escrita ou não. Gêneros do tipo dissertativo. Os discursos argumentativos e persuasivos podem se organizar em diferentes gêneros, nas mais variadas linguagens. Então, vamos ver alguns desses gêneros, né? Selecionei aqui os que estão mais ligados ao vestibular, né? Os que estão mais conectados ao Enem. Vocês vão perceber que no Enem existe uma variedade de gêneros. Eles têm até aqueles gêneros que são favoritos, né? Como a charge, as tirinhas, né? Os gêneros que estão ali dentro dos tipos textuais narrativos e muitos outros. Então, é uma infinidade de gêneros. Então, vamos começar aqui dessa seleção dos gêneros que são mais vistos no Enem, vamos começar com o editorial. Os editoriais são textos jornalísticos, publicados em jornais ou revistas, cujo conteúdo expressa a opinião de uma empresa, da direção ou da equipe de redação, sem a obrigação de se submeter a nenhuma imparcialidade ou objetividade. É comum grandes jornais reservarem um espaço para os editoriais em 2 ou mais colunas, sempre nas primeiras páginas internas. Então, é comum vocês se depararem na prova do Enem com editoriais, né? São textos mais de cunho jornalístico, que tem sim por trás toda uma intenção de quem está escrevendo, de quem está comunicando. Porque quando nós escrevemos, nós temos uma intencionalidade. A escrita ela tem uma funcionalidade. Qual seria? Informar, descrever. Então, dentro dos editoriais, traz, sem querer ou não, a opinião do autor. Dentro dos editoriais, a gente vai encontrar também os boxes, que são os quadros, normalmente demarcados com uma borda ou uma tipologia diferente para ressaltar claramente que aquele texto é opinativo e não informativo. Então, fica bem claro que ali é a opinião do autor e não um texto informativo. Como na maioria dos demais textos jornalísticos, editoriais maiores e mais analíticos são chamados de artigos de fundo. Geralmente, os textos jornalísticos ele tem esse cunho
informativo. Ele traz a linguagem referencial, a função da linguagem referencial, que seria qual? Informar, comunicar. Mas no caso dos editoriais, ele traz esse cunho mais opinativo, mais pessoal. O artigo de opinião é um texto do tipo argumentativo, em que o escritor, além de expor seu ponto de vista, apresenta argumentos sobre determinados assuntos. As ideias defendidas no artigo de opinião são de total responsabilidade do autor, cuja assinatura deve constar no artigo. É ele quem opina e que tenta convencer o leitor a adotar a opinião apresentada. Sendo assim, é comum observarmos, nesse tipo de texto, apelo emotivo, humor, ironia e descrições mais detalhadas, né? Vocês já tentaram escrever um artigo de opinião? É um texto bem presente também no Enem. Às vezes nós estamos mais acostumados àquelas outras modalidades, né, de narração, de dissertação, com poemas, contos, narrativas, e a gente acaba não treinando esses outros gêneros, né? Então, o artigo de opinião é um gênero bastante presente no Enem e que deve sim ser treinado para melhorar a sua escrita. Embora a gente saiba que na redação vai ser cobrado o quê? O texto dissertativo, argumentativo. Mas quando você faz essas outras elaborações, você vai ampliando o seu vocabulário, você vai ampliando a sua maneira de escrever, isso vai lhe dar um norte maior na hora de produzir a sua dissertação, né, com o cunho mais argumentativo. Então, o artigo de opinião, ele trata-se de um texto de pequena leitura, breve e simples. A linguagem também é simples, sem rebuscamento. Uma vez que a intenção é atingir variados leitores de um jornal ou de uma revista. No geral, o texto é escrito em primeira pessoa, uma vez que se trata de uma opinião, que é cheia de subjetividade por natureza, porém pode ocorrer em terceira pessoa. Geralmente vai vir em primeira pessoa, né? Mas ele pode colocar ali também, aparecer em terceira pessoa. Mas é mais comum que venha em primeira, já que é um texto opinativo, é um texto pessoal. Carta do leitor. Os leitores de jornais e revistas têm um espaço nesse veículo de comunicação, que é reservado para as suas sugestões, críticas, opiniões e reclamações, chamados de carta do leitor ou carta de leitor. Vocês certamente já observaram, né, em revistas impressas ou até mesmo nos sites, que eles deixam lá um espaço onde vocês podem participar, através de críticas, elogios, sugestões. Trata-se de um pequeno texto em que o leitor de um periódico se expressa a respeito de reportagens de edições anteriores. Em um texto desse tipo, deve constar a especificação do assunto, o objetivo da carta e o destinatário. A linguagem pode ser formal ou informal, dependendo do objetivo. Se é uma crítica, normalmente a linguagem é mais formal. Se é um elogio ou sugestão, costuma ocorrer uma linguagem menos formal. Não há, porém, um modelo específico, já que o espaço reservado para a carta é padronizado pelo veículo de comunicação. Então, vocês podem perceber que vai ter a linguagem formal ou também pode aparecer a linguagem informal, né? Quando eu estou ali fazendo elogio, uma crítica, acaba que a linguagem vai ser uma linguagem mais parecida com o que a gente utiliza no dia a dia. Então, vai ser uma linguagem mais informal. A charge é um dos gêneros favoritos do Enem. Podem perceber que quase todas as provas têm sempre uma charge, né? E a princípio você acha, é só um texto com humor, um textinho engraçado, mas não, a charge ela traz toda uma crítica e uma reflexão. Então vamos ver um pouquinho aqui sobre a charge. A charge é um tipo de gênero que apresenta normalmente linguagem mista, né? A linguagem verbal e não verbal, né? As palavras, as imagens, uma vai compondo a outra. Além de um discurso humorístico, está presente em revistas e principalmente em jornais, mas agora também já estão presentes nos meios digitais, né? Nós temos uma linguagem toda digital também, né? São desenhos elaborados por cartunistas que captam de maneira perspicaz as diversas situações do cotidiano, transportando para o desenho algum tipo de crítica ou opinião, geralmente permeada por fina ironia. Para que você compreenda a charge, é necessário que você esteja informado sobre o que acontece ao seu redor, sobre o que acontece
política, na economia e em todos os setores da sociedade. Se você não estiver informado, você não vai compreender a crítica que a charge vem fazendo. Mas e a charge? Seria um texto de opinião? O que vocês acham? Sim ou não? Sim, a charge ela também é um texto de opinião. Talvez não um texto com opinião tão clara, mas querendo ou não, tem ali a opinião do autor, do cartunista, né? Que ele vai ali de acordo com o pensamento, o ponto de vista dele, né? Não é por acaso que elas são normalmente publicadas em meio a artigos de opinião, editoriais e cartas de leitores. Também não é por acaso que cada vez mais as charges estejam presentes nas diversas provas de vestibulares e certames com objetivos de análise. Como falei para vocês, né? É muito presente na prova do Enem. Ao analisarmos uma charge, podemos perceber que nela estão escritas diversas informações construídas a partir de um interessante processo intertextual com o cotidiano, que obriga o interlocutor a fazer inferências e a construir analogias, elementos sem os quais a compreensão textual fica comprometida. Então, é necessário que façamos essas analogias, essas comparações, essa reflexão mais crítica, uma reflexão mais detalhada para que a gente possa compreender a charge. O leitor pode até achar, em um primeiro contato, que a charge é apenas um texto engraçado e inocente, mas não é bem assim. Basta uma leitura mais cuidadosa para percebermos que estamos diante de um gênero textual riquíssimo, que critica personalidades, política, sociedade, entre outros temas relevantes. A charge vai ser sempre sobre temas que estão ali permeando a sociedade, que estão em evidência na sociedade. Seu principal objetivo é estabelecer uma opinião crítica e, através dos elementos visuais e verbais, persuadir o leitor, influenciando ideologicamente, né, trazendo aquelas ideias do que se acredita. Querendo ou não, o cartunista, o autor, ele acaba colocando o seu ponto de vista. O texto publicitário, né, outro gênero muito comum e muito presente no Enem. Dificilmente vai ter uma prova que não tenha ali um texto publicitário, que não tenha ali a função apelativa, né, conativa ou apelativa. Nos canais de rádio ou de TV, na palma da mão, em nossos celulares ou no nosso computador, em cartaz, folders ou outdoors. Recebemos inúmeras mensagens publicitárias o tempo todo, né? O computador agora parece que adivinha até o nosso pensamento, né? O celular, você está pensando aqui num produto, não demora muito, já chega ali a publicidade sobre aquele produto, né? Se você pesquisa um produto no Google, não demora muito, aquele produto já aparece para você ali nas redes sociais, né? Texto publicitário. Como vimos, né, os anúncios, o texto publicitário apresenta dois tipos de linguagem, a verbal e a não verbal, sendo que uma serve de apoio para a outra. De modo geral, a linguagem é persuasiva, direta e clara. Frequentemente são empregados verbos no imperativo, dando ordens, né, pedidos, compre, prove, veja, aproveite, ou também no presente do indicativo, com um nível coloquial de linguagem, né, uma linguagem mais próxima do interlocutor. Mas esse registro pode variar, de acordo com o público que se pretende atingir e com o produto que se anuncia e o veículo utilizado. Claro, a linguagem vai ser direcionada ao público que irá consumir aquele produto. Se a publicidade é direcionada a crianças, a adolescentes, a idosos, tem toda uma linguagem para falar com determinadas características que são dessas faixas etárias. Por ser uma modalidade do tipo dissertativo argumentativo, o texto publicitário apresenta argumentos para persuadir o interlocutor a consumir o produto ou a ideia veiculada. Percebe-se também, como recurso de persuasão, o emprego de figuras de linguagem. Então, vamos ter o tempo todo figuras de linguagem nos textos publicitários. Ambiguidades, frases feitas, popularmente conhecida, jogos de palavras, provérbios, entre outros. A publicidade deve divertir, motivar, seduzir, fazer sonhar ou entusiasmar, né?
levar o interlocutor a querer consumir aquele produto, a conhecer, né? A linguagem publicitária apela à emoção. Os textos publicitários merecem uma leitura crítica e inteligente do consumidor. Para isso, é importante conseguir ler nas entrelinhas, perceber o sentido implícito de uma mensagem. Então, a gente sabe que tem algumas propagandas que são totalmente criativas, né? E nem sempre aquilo vai estar de forma direta no texto. Nós temos que perceber o que está, os aspectos que estão nas entrelinhas, né? E aí, de acordo com o texto, de acordo com a publicidade, vai ser escolhida a linguagem, a comunicação que é mais adequada. A notícia. A notícia é o relato de um fato novo, que desperta o interesse do público-alvo do jornal. É um gênero textual tipicamente jornalístico e pode ser vinculado em jornais, escritos e falados e em revistas. Na notícia predomina a narração e muitas vezes há trechos de descrição. Ela apresenta uma estrutura própria e fixa, composta de duas partes, o lead e o corpo, né? No lead vamos responder aquelas perguntas, né? O que aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu, por quê, então todas aquelas perguntas, né? E o corpo vai ser o quê? Todo o corpo da notícia, a notícia em si, né? Outro gênero textual que é muito frequente no Enem. Certamente vocês vão se deparar com uma notícia, né? Com um texto bastante informativo, que traz elementos, que traz dados de algum aspecto que está sendo bastante relevante na sociedade, tá? Então, charge, editorial, carta de leitor, notícias, artigos de opinião, são gêneros que vocês podem esperar que estão sempre presentes no Enem. A crônica. A crônica é o resultado da visão pessoal, subjetiva do cronista, com relação a um fato qualquer, que pode ter sido colhido no noticiário do jornal ou no cotidiano. Quase sempre explora o humor. Às vezes, diz as coisas mais sérias por meio de uma aparente conversa fiada. Outras vezes, de forma despretensiosa. Engrandece o valor das coisas mais banais e insignificantes. O discurso de uma crônica é jornalístico, devido ao meio no qual é publicado, e literário, devido ao estilo aplicado ao texto. Outro gênero bastante comum no Enem são as crônicas, né? Nós temos cronistas maravilhosos, né? Arnaldo Jabor, inúmeros cronistas que são bem atuantes aqui na nossa sociedade. Então, podem esperar que geralmente tem crônicas na prova do Enem, tá certo? E a crônica, ela tem também esse cunho jornalístico, mas ao mesmo tempo que ela tem o cunho jornalístico, ela é também literária, né? Porque ela traz essa questão da narrativa, ela traz todos esses elementos e a crônica é algo muito rápido, algo que acontece no nosso cotidiano. Para se fazer uma crônica, você precisa ter um olhar muito diferenciado. Por quê? Porque são situações que acontecem o tempo todo ao nosso lado, perto da nossa sociedade, e a gente tem que ter um olhar diferenciado para conseguir perceber aquilo de uma forma diferente. Quais são as características da crônica? A crônica possui um texto curto, a linguagem é descontraída, simples, coloquial, próxima do leitor. O espaço e o tempo são limitados por ser um texto bastante curto. Admite o narrador em primeira ou em terceira pessoa e é um discurso literário e jornalístico, ou seja, ele tem o texto híbrido, né? Por quê? Porque ele permeia aí tanto o literário quanto também o jornalístico. Turma, então, não esqueçam de fazer a diferenciação entre tipos textuais e gêneros textuais. Quando falamos de gêneros textuais, estamos falando de situações sociocomunicativas. Nós temos uma infinidade de gêneros, né? E aí alguns gêneros são mais comuns aparecerem nas provas do Enem. E o que são os tipos textuais? Os tipos textuais são as categorias que são fixas. E dentro desses tipos textuais, nós vamos ter vários gêneros. Por exemplo, dentro do gênero narrativo, nós vamos ter as fábulas, nós vamos ter os contos, nós vamos ter as narrativas de aventura.
Então, dentro de cada um, nós temos os gêneros textuais, né? E hoje nós vimos quais são os mais comuns, os que mais são cobrados no Enem. Então, podem esperar que na prova do Enem sempre vão ter tirinhas, notícias, reportagens, editoriais, carta do leitor e todos esses gêneros que permeiam a nossa sociedade, que fazem parte do nosso cotidiano. Então é isso, turma. Se você perdeu as aulas anteriores, dá uma passadinha na plataforma Gonçalves Dias e resgata aí todo esse conteúdo. Um abraço e até a próxima.